tentar me acostumar com o microfone, que eu não tenho o hábito. Boa noite, meus queridos irmãos de Caminhada Espírita. É um prazer estar aqui mais uma vez, agora figurando como colaborador na reflexão de hoje. Mas antes de entrar na reflexão de hoje, propriamente dita, eu quero externar para vocês algumas conjecturas que eu tenho feito no movimento espírita. A música tem me proporcionado participar de vários eventos. E o que se observa, que está na pauta dos dirigentes espíritas, é um assunto da mais alta necessidade de atenção nossa. Diz respeito a crer na doutrina. É muito simples. A doutrina espírita surgiu pela observação científica. Com o passar do tempo, o próprio Allan Kardec, o nosso codificador, teve a necessidade de fazer investigação sobre a doutrina, para que não pairasse nenhuma dúvida sobre a comunicação dos espíritos, sobre a interação com o mundo espiritual. E o que eu tenho observado no movimento espírita, esse inconformismo que, de onde surgem todas as grandes saídas da humanidade, todas as guerras são responsáveis pela criação das grandes invenções, porque o ser humano inconformado busca alternativas de uma vida melhor. No espiritismo, o que está acontecendo é muito simples. Existem vários profetas falsos profetas. A doutrina está sendo posta em xeque. É esse assunto que está na pauta dos grandes dirigentes espíritas desse país e do mundo afora. Eu tive a oportunidade, sábado agora, de assistir uma palestra de um pernambucano sobre o tema Cartas da Imortalidade. Ele é um investigador dos assuntos espíritas. E ele relatou vários casos de pessoas fazendo uso do Facebook, do Instagram, da internet, de todas as mídias sociais, para induzir pessoas a uma falsa comunicação e clarividência. É natural que quando esses falsos profetas surgem no movimento espírita, crie-se aí lacunas muito grandes para a desconfiança. E essa é a nossa preocupação. Não há nenhum movimento desse, de eventos espíritas em que eu tenha participado, que não cite esse assunto. A necessidade de tornar verdadeira a comunicação com os espíritos. E na reflexão de hoje, a gente vai ter essa oportunidade de discorrer sobre a metodologia utilizada por Allan Kardec, nosso codificador. Quando eu fui desenvolver essa pesquisa, eu recorri ao site da Federação e a alguns dos principais palestrantes do nosso movimento espírita. Haroldo Dutra, Divaldo Franco, enfim, esse pessoal que tem mais conhecimento e mais caminhada dentro da doutrina. E a preocupação é a mesma. O animismo confundido com a mediunidade. Muito do que se faz dentro dos movimentos dos centros espíritas são anímicos, é da própria natureza do homem e não dos espíritos. E esse capítulo 1º do livro 2, ele é muito claro, muito objetivo a esse respeito. A necessidade que nós temos de elucidar os fatos e transformar a doutrina espírita numa ciência investigativa.
Porque como o próprio Newton Souza falou para nós aqui nesse centro espírita, 2 em cada 10 tem mediunidade. 2 em cada 10. E essa mediunidade desses 2 tem que ser acompanhada. O tempo inteiro. Porque o animismo é natural do ser humano. E a vaidade, o orgulho, é a pior ameaça ao médium. Muito bem. Por favor, Felipe. Era esse recado que eu queria dar para vocês, que eu estou observando no movimento espírita. Então, a nossa agenda de hoje, os irmãos já falaram de várias coisas a respeito dos espíritos. E eu fiquei encarregado de falar a partir do capítulo do número 5. Diferentes ordens de espíritos. E na pergunta 96, Allan Kardec faz aos espíritos: os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? A resposta é objetiva. São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham conquistado, atingido. Então é muito simples. O grau de evolução determina em qual faixa, em qual escala evolutiva está o espírito. Quando eu comecei a ler este assunto, o prefácio de Allan Kardec dizia: não se atenha ao sistema, não se atenha à faixa evolutiva, não se atenha à escala evolutiva, se atenha à comunicabilidade e à mensagem transmitida. Esse é o ponto. Então, a resposta 96 já nos diz exatamente isso. Existem graus evolutivos por um efeito pedagógico. Mas o sistema não é o mais importante. O mais importante é a mensagem que o espírito passa. Para um efeito pedagógico e para um efeito... Pode passar, Felipe. Para um efeito pedagógico. É ruim de ver daqui, né? Vou propor aqui uma tela bem aqui, viu? Estamos abertos a doações. Boa saída. Um pouquinho, pode não? Para um efeito pedagógico, como eu estava falando, e didático, Allan Kardec, tendo essa linha tão tênue entre as diversas escalas de espírito, espíritos impuros, espíritos medianos, espíritos puros, ele diz que não há uma delimitação precisa. E essa divisão de 3 faixas espíritas, puros, medianos e impuros, é meramente pedagógico. Porque não dá para você precisar, e às vezes um espírito ele pode estar nas 2 escalas. Ele pode ser puro e ele pode estar na faixa mediana ainda carente e necessário de provas. Ele pergunta ainda na 98. Os espíritos na segunda ordem têm desejo do bem, terão também o poder de fazê-lo? Sim, eles têm esse poder, de acordo com a perfeição a que atingiram. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. E aqui Kardec faz uma divisão em 5 faixas de espíritos. Os espíritos que são dotados de conhecimento profundo, mesmo dentro do grau de espíritos impuros. Existem aqueles espíritos que detêm um conhecimento intelectual muito profundo, mas não desenvolveu a parte moral. Bom, e o que é uma escala espírita? Só explicando mais didaticamente. Uma escala você mede, por exemplo, uma régua é uma escala de 1 a 30 centímetros. Para os espíritos, essa divisão é muito clara, embora seja tênue a separação. Por um efeito didático, como eu disse agora há pouco, para o maior entendimento, dividido em 3 escalas. Espíritos impuros, da terceira ordem, os espíritos puros, da primeira ordem, e os espíritos medianos. Eu pergunto a vocês, eu sou um questionador a partir de então, os espíritos impuros, em qual grau nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações estamos? Em qual dessas escalas, dessas faixas espirituais? O que é que vocês acham a respeito disso? Impuros.
Nós ainda temos o desejo, a necessidade de provas, de passar por provas. Mas nós temos o desejo do bem também. Então, para os espíritos imperfeitos, algumas coisas eu pontuei aqui que são curiosas. Ele falou, como eu falei, não existe uma divisão precisa. Eles não dão, os espíritos na realidade, os espíritos que ajudaram Kardec nessas respostas, eles não estão preocupados com esse sistema de escala de espírito, de divisão de puros e impuros. Eles querem colaborar e trouxeram informações importantes. Daqui a pouco a gente vai falar de anjos e demônios, e a gente vai perceber que a palavra anjo, por exemplo, é aplicada aos dois. Um anjo não evoluído e um anjo evoluído. Felipe, esse quadro ele mostra bem aqui o que a gente acabou de dizer com relação às escalas espirituais, né? Os espíritos puros, vocês acham que eles têm necessidade de reencarnação? Sim ou não? Os espíritos puros. Depois dessa faixa dos puros, só tem os cristos. E é interessante que eu descobri que além dos cristos, existe uma escala para os cristos. Mas vamos voltar para onde a gente consegue perceber. E eu percebi também nessa leitura que quando alguém diz foi Francisco de Assis ou foi Jesus que me deu uma comunicação, é muita presunção, é muita exigência mediúnica, é muita ostentação de si mesmo. Impossível, está dito por Kardec, um espírito puro encarnar ou se manifestar, porque nós não temos consciência cognitiva para entender e até para se comunicar com eles, porque eles estão muito além. E é impossível você ter uma interação com o espírito puro. Tem que ter um intermédio. É tanto que Jesus, quando veio desenvolver o seu evangelho aqui, na segunda revelação, ele teve que ter o corpo físico completamente elaborado para que aquela luz intensa dele fizesse composição com esse corpo físico. Então a matéria de Jesus era diferenciada. O perispírito dele era diferenciado. E foi uma exceção. O mundo estava na barbárie, como diz a música do Fábio aí, e esse espírito puro, Cristo, mais do que puro, é um espírito Cristo, ele veio fazer essa descendência espiritual para conseguir nos apoiar. Então foi uma exceção divina. Vamos falar um pouquinho de progressão dos espíritos. É mais na frente, Felipe, pode passar. Já falamos de espíritos imperfeitos. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser colaborar com a nossa reflexão, fique à vontade. Aquela história que eu falei. Dentro dos impuros, nós podemos separar. Não é que o espírito impuro ele seja do mal completamente. Ele pode ser só leviano, ele pode só ser brincalhão e ele pode ser só zombeteiro. Não necessariamente ele tem a pretensão do mal. Muitas vezes ele se compraz só em rir da nossa pouco conhecimento, da nossa infantilidade. Então, para alguns espíritos imperfeitos, mais notadamente os levianos, fazer alguma brincadeira ou alguma peraltice para conosco é mais do que suficiente, ele se sente realizado, não necessariamente o mal. Espírito pseudo-sábios, esse é clássico no movimento nos centros espíritas, é aquele cara que se diz, por exemplo, Sócrates. Aí Kardec fez a seguinte pergunta: você é Sócrates? Tá bom. Então me diga aí em grego alguma coisa. Eu esqueci o grego, faz tempo. Então, quando Kardec percebeu que esses espíritos vinham
muito mais atrapalhar o processo de codificação, ele saiu da ciência analítica observadora para a ciência investigativa. E é este o movimento que hoje os centros espíritas estão buscando, de uma doutrina muito mais científica do que filosófica e religiosa. Porque sem a ciência, nós corremos o risco do empirismo, da falta de metodologia, da falta de desenvolvimento intelectual, e ficamos só nos fenômenos, ficamos só no animismo, e pouca coisa se faz pelo desenvolvimento intelectual se não for pela ciência. E a ciência é a única maneira que nós temos de validar as comunicações espíritas. Progressão dos espíritos, Felipe, acha para mim aí. Terceira ordem, já falei, dos imperfeitos, que ele vai... Alguém tem alguma dúvida que queira colaborar? Por favor. Cauê, cadê ele? Cauê não pergunta não, né? Ele quer perguntar na de magnetismo. Deixa, ele vai me pegar. 4 classes. Benévolos, sábios, de sabedoria e superiores. Tá claro. Depois dessa faixa aí só tem os espíritos crísticos. É interessante que Cristo é o governador da nossa orbe. Mas existe o Cristo, que é o governador da nossa galáxia também, da Via Láctea. E existe um Cristo, numa escala ainda mais superior, que é o coordenador do universo. Então são vários Cristos. Se a gente for parar para pensar, a gente pira. Vamos lá, um pouquinho mais. Segundo a ordem, bons espíritos, já foi falado. O que mais? Pode passar. Espíritos puros. Espíritos puros, o que é que determina, que caracteriza um espírito puro? Para vocês que já são guardiões do conhecimento espírita, são... Fala, Felipe, aí, me dá uma dica aí o que é um espírito puro para você. Está escrito aqui, ó. Não, leia aí para mim. Pode ser que eu não concorde. Nenhuma influência da matéria. Perfeito. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Não tem necessidade de reencarnação. Muito embora, se eles quiserem colaborar com a nossa obra, eles encarnam também. Já aconteceu. Eu vou fazer uma pergunta. Por favor. Você acha que no meio aqui do planeta Terra existe anjo puro? Anjo e demônio, para nós espíritas, é um espírito, com mais ou com menos evolução. Essa denominação de demônio e anjo é mais comum nas outras doutrinas religiosas, nas outras configurações religiosas. Católica, por exemplo, elas adotam o uso do anjo ou do demônio, né? Para nós é uma questão puramente de evolução. Você pode ser um anjo ou um demônio, depende do seu grau evolutivo. Mas a figura do demônio é muito mais metafórica em algumas religiões. É mais uma forma didática de explicar o mal. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, quando se falava de Abel e Caim, aquilo tudo é um simbolismo. Abel representava o bem, que representava aquele pastor de ovelhas, pacífico, querido pelo pai, e Caim era o mal, era o invejoso, era o injusticeiro. Então é essa a denominação. Não existe para nós espíritas, para a nossa concepção espírita, não existe diferenciação entre anjo e demônio. Não existe nenhuma diferença no espírito a não ser o seu grau evolutivo. O nível de evolução é que ele alcançou. É isso que o determina se ele é puro, impuro, se ele é diabo ou é anjo. É simples assim para nós. Por favor. Progressão dos espíritos. Era isso que eu estava procurando. É papel demais. Ah, se eu tivesse aqui um tablet, cara. Era bom. Os espíritos são bons ou maus por natureza. Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se. O que é que responderam os espíritos? Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Aí vem o nosso mecanismo de escolha.
o livre-arbítrio. Aí pergunta-se, vai na frente, um espírito foi criado bom e outros maus? Não, segundo os espíritos. Por quê? Porque depõe contra a justiça de Deus. Ele está sendo favorável a um e a outro não. Então, somos, como diz o livro dos Espíritos, criados simples e ignorantes. A nossa caminhada é que determina o nosso grau de evolução. E tem pergunta aqui mais na frente que diz o seguinte: um espírito criado simultaneamente a outro pode ser mais evoluído? Claro. Depende das escolhas que ele fez. Depende das encarnações, o que ele conseguiu de produtividade evolutiva. O que é legal, o que é interessante na doutrina espírita é que você jamais, e isso é outra pergunta que tem mais na frente, você jamais vai retrogradar. Você não volta no seu grau evolutivo. Você pode estagnar, você pode ficar ali e não evoluir. Mas você nunca volta, nunca retrograda no seu grau evolutivo. Isso é um atributo fantástico. O que nós não podemos é perder tempo. A oportunidade de reencarnação ela é única. Existem filas e filas e filas de espíritos nesse momento pedindo a oportunidade de reencarnar. E nós que estamos aqui encarnados não conseguimos aproveitar bem a nossa encarnação. Acaba cometendo falhas e vulnerabilidades materiais em detrimento da nossa evolução. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Todos, um dia todos seremos anjos. Estamos fadados ao processo e ao progresso evolutivo. Não tem como. Mesmo que você não faça a sua parte, a providência divina dá condições para que você alcance esse patamar evolutivo. É claro que sempre predomina o livre-arbítrio. Mas há casos em que a pessoa não consegue, o espírito não consegue enxergar a porta estreita e vai cometer falhas que retardam o seu processo evolutivo. E aí a espiritualidade colabora, faz o que pode, até quando ele desperta para a necessidade de mudança e de reforma íntima. Vamos adiante. O povo calado, ou não estão gostando, ou não estão entendendo nada, ou estão entendendo tudo. Nós estamos admirando. Tem quem, criatura? Está falando tão bem. Tem 4 espíritos aqui do meu lado, ó, só cutucando. Pois não. Na escala que o senhor falou mais cedo, aqueles outros profetas que estavam, por exemplo, que as religiões acreditam, né? Por exemplo, Buda, assim. Qual seria a escala que eles se encontrariam? Você falou qual? Desculpe. Buda? Por exemplo, assim. Ou então alguma coisa parelha, semelhante. Os missionários, profetas, eles são diferenciados, não tenho dúvida disso. Porque são missionários. Muitas vezes pode ser um espírito puro. Que precisa naturalmente ser muito mais evoluído que nós. Não faz sentido um espírito igual a gente, ou inferior, trazer uma mensagem de crescimento para nós, de evolução. Ele pode até colaborar, mas atingir o objetivo de nos transformar, como Jesus trouxe a mensagem do amor, tem que ser diferenciado. Então, certamente, se não for um crístico, um espírito crístico, será um espírito puro. Você entendeu a diferença do puro para o crístico? Como se fosse um grau mais elevado? Os crísticos são, vamos dizer assim, responsáveis pelos planetas, pelas galáxias, são, diria, algumas milhares e milhões e bilhões de encarnações à nossa frente. Alguém mais quer perguntar? Senão eu vou partir para o outro assunto. Eu vou lançar uma pergunta então. Alguém? Pode falar, Adel. Não, é ali atrás. O espírito que era o nosso anjo da guarda, ele está em qual estado? Anjo da guarda. Boa pergunta.
Ajuda aí, Felipe. Muitas vezes na nossa mesma escala, né? É isso que eu ia falar. E a gente às vezes se reveza, um ajudando o outro nessa evolução. Claro, provavelmente ele já está com algum conhecimentozinho melhor do que o nosso, que permite a ele servir de guia. Pronto. Né? Eu colaboraria com o Felipe dizendo o seguinte: ele está menos suscetível às vulnerabilidades materiais. Senão ele não teria como dar auxílio. Já pensou, os dois perdidos? Um segue conduzindo o outro? Menor sentido, né, gente? Calbi, você está doido para perguntar alguma coisa? Eu escuto pergunta de longe todo dia. Bom, então a gente pode entrar agora no item seguinte. Pode passar, Felipe. Um resumozinho que eu fiz aí. Esse material todo, quem quiser, depois eu posso passar essa apresentação. Eu tirei, como eu disse, do site da Federação Espírita e de alguns movimentos espíritas que eu achei interessante. Tem uma pergunta. Por favor. Rapidinho. Eu já vi em algumas palestras aqui, palestrantes dizendo que Deus não para de criar, né? Ele está sempre criando. E sempre está surgindo espíritos novos. Nessa criação, já tem algum espírito que já nasce com um grau diferenciado de evolução? Ou todos são parelhos? Nós somos criados simples e ignorantes. Sempre. Então, é o que eu falei agora há pouco. Seria depor contra a justiça divina se ele favorecesse um espírito em detrimento de outro. É claro que todos somos criados numa mesma escala, numa mesma condição. E o que determina o nosso grau evolutivo são as nossas diversas reencarnações. Só complementar, muito provavelmente esses espíritos não têm relação com a Terra, tá? Entendendo que há uma escala também de planetas associada a essa escala evolutiva, o planeta Terra, na classificação proposta na codificação espírita, estaria como se fosse na segunda classe de 5 classes, tá? Então, muito provavelmente, esses espíritos que estão ainda sendo criados e serão criados ad eterno por Deus, eles vão ocupar lugares nesses mundos menos evoluídos, tá? Até chegar ao ponto de irem sendo ou de irem evoluindo com o planeta onde eles foram criados, ou, a depender da sua velocidade de evolução maior ou menor, migrar para outros planetas adequados àquela evolução. É verdade. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então quem não se adapta, inclusive, bem lembrado, Felipe, quando você não consegue de forma nenhuma evoluir, você pode ser convidado a ser levado para outra orbe, para outro planeta. Mais primitivo, naturalmente. Onde você tem uma faixa vibracional igual à sua. E interessante que lá você vai ajudar aqueles seres primitivos a evoluir, né? É verdade. Porque você vai chegar lá num grau de evolução maior. Exatamente, bem lembrado. Anjos e demônios. Olha aí, ó. Aquele que fica, vai rapaz, não vai não, que é boca quente, aquele negócio todo, né? Ali, ó. Anjos e demônios, pode passar. A palavra anjo vem do grego ângelos, significando mensageiro. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. É uma concepção, um conceito muito mais católico do que espírita. Pode passar. Demônios. Significa gênio sobrenatural. Olha aí. Quando você diz que aquele menino é um demônio, um capeta, porque ele é inteligente pra caramba. Olha aí. Espírito é um gênio sobrenatural. Nas crenças populares gregas era usada para designar os espíritos dos falecidos. Porque os antigos tinham o hábito de não perder aquela inteligência que morreu, que desencarnou, e eles chamavam de demônios. Porque tinham um conhecimento
E aos os falecidos era atribuído o desejo de ficar com aquele conhecimento que ele tanto tinha, né? Isso aqui é tão chato, meu povo. Aquele é assim, ó. O cara fica só olhando aqui, ele fica no meio do papel. Bom, alguma pergunta sobre demônios? Alguém já ouviu falar de Lúcifer, né? A criação greco-romana, católica. Aquele anjo que se rebelou contra Deus. Pode passar. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. Pode passar, Felipe. A resposta é mais na frente. Não, como eu disse. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Kardec lembra que a palavra anjo pode ser bom ou pode ser mal. Aquele cara, aquela figura é um anjo. Você não está dizendo se ele é bom ou mal. Mas a gente entende que um anjo é tudo de bom. Pode passar. Questão 129. Os anjos vão percorrer todos os graus da escala sem passar... Não, Felipe. Agora já foi, volta para frente. Felipe, me ajude, Felipe. Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar lá. Aquela história. Eu posso fazer um bom proveito da minha encarnação, do meu momento encarnatório, ou posso fazer um mau uso e retardar a minha evolução. A marcha, a velocidade é minha, através do livre-arbítrio. Isso é um atributo fantástico da bondade divina. O poder de escolha está sempre na minha mão. Se eu vou chegar lá mais rápido ou mais tarde, só depende de mim. Então, essa história de dizer que eu sou injustiçado, que eu sou azarado, que ninguém me ajuda, isso é muito mais um vitimismo do que uma argumentação positiva. Pode passar, meu amigo. Ficou. Pois não. Estou gastando, amigo. Interação perfeita. Cauê deixou representação. Tem um papelzinho anotado aí do Cauê. Quando o senhor diz de livre-arbítrio, então eu posso determinar que, ao contrário de algumas crenças católicas ou derivadas, o futuro não está escrito, quem faz sou eu. É isso mesmo. Para nós não existe o determinismo. Não. Para os espíritas, você faz o seu futuro. Então essa história de dizer, não, existe um livro escrito, você vai ter que passar por aquilo. Mas por não exemplo, tem o menor sentido, não faz... de prova, né, que muitas religiões falam sobre o tipo de prova que Deus colocou para você, ou não. Que já está escrito. Para nós, na nossa visão espírita, a possibilidade de resgate depende sempre de mim. Eu não estou predeterminado a sofrer, isso não existe. Nas nossas músicas a gente faz questão de dizer isso. Basta amor, fé e oração. Se você tiver a sua reforma íntima como prioridade, o desejo sincero de mudança, o seu futuro é óbvio, claro e evidente. Você vai ser um espírito evoluído com a marcha e a velocidade que você determinar nas suas escolhas. Ok? O determinismo, a fatalidade não existe para nós espíritas. Não existe na concepção espírita sorte ou azar. Não. Porque se isso existisse, não prevaleceria a bondade, a justiça divina. Uns são castrados da possibilidade de conquistar o seu espaço, outros têm em bonança, outros têm em abundância. E Deus nessa história como é que fica? Então quando você vê alguém que está muito ruim, que nasceu em condições físicas precárias, só faz sentido se tiver havido alguma coisa antes. Para o materialismo, isso não existe. Você só tem essa vida e o que ocorrer com você é fatalidade. Então, precisa que a gente recorra a Deus e o atributo da bondade divina para perceber que não há sorte, o azar, fatalidade, determinismo. A nossa caminhada é a gente que constrói.
Porque a gente Isso é fato. tende a associar tudo pela vida que nós estamos levando, estamos passando no momento. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Isso é fato. Passadas. Presentes também, que se eu escolher errado agora, daqui a pouco eu... Faz a cara. É. Simples assim. Ficou claro? Vamos lá, Felipe. Falta 32 slides. Quanto tempo eu tenho aí? Foi um espírito que falou, eu fui tão baixo. Tá encarnado, mas Ainda bem que foi um espírito doméstico. Questão 130. Sendo errônea a opinião de que admitem a existência de seres criados perfeitos superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Simples. O que é que vocês acham? Felipe, dá uma dica aí. Não, cara, mostra agora não. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, que é muito tempo antes. Quer dizer, se eu entender que teve um começo e não teve um prefácio, não teve nada antes, aí faz sentido você dizer que, como a pergunta diz, os anjos, as pessoas superiores... Volta aí, filho, só para a gente entender esse contexto. Ó, é errônea a opinião de que existem seres criados perfeitos superiores. Por quê? Acabei de dizer. Cadê a justiça divina? Se ele criou gente mais evoluída, o espírito mais evoluído que outros, né? Todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de outros povos. O que é que vocês acham? Felipe já botou, acho que ninguém leu. Bota de novo. Deu tempo? Ó, no mundo que você está, não foi criado agora. Já existia, muito antes dessas pessoas, desses seres espirituais avantajados, evoluídos. Né? Acreditaremos, está errado ali. Acreditarmos, homens, que ele será, mas sim desde todos os tempos. Então, muito antes existiu o mundo. Então eu não posso dizer que aqueles espíritos que são ditos por Deus, trazidos, já criados, evoluídos, se eles não já tiveram vida antes. É claro que tiveram, para nós espíritas. E muito antes dos mundos, esses espíritos já existiam evoluindo em outros mundos. Sem dúvida, Então, sem dúvida. Vamos dizer, analisando só a existência da Terra, pode ser que esse espírito tenha chegado aqui mais evoluído. Mas ele percorreu toda essa estrada em outras ordens. É isso que diz essa questão aí, essa resposta. Pode passar, Felipe. Demônios, há demônios no sentido que se dá a palavra? Já falei, sim ou não? Existem demônios no sentido que se dá a palavra demônio? Existe? Existe Lúcifer? Existe Satanás? Sim ou não? O que é que existem? Espíritos mais ou menos evoluídos. Essa é a visão espírita. Mesmo que houvesse esses demônios, seria obra de Deus. Aí de novo fica em xeque a justiça divina. Concordam? Né? Porque se Deus criou uma criatura só proposta ao mal, né, ele estaria sendo injusto com aquela criatura. Então, de novo, a gente põe em xeque a justiça divina. Pode passar, Felipe. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitais e em outros? Não. Isso é a resposta da anterior. Por favor, Felipe, volta aí um pouquinho. Continuação. Pode passar. Próxima. É só mais uma, corroborando com as frases anteriores. São esses homens hipócritas que fazem de Deus, de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. A humanidade está eivada de estados históricos em que Deus é punitivo por conta de uma má interpretação do Antigo Testamento. A fúria de Deus. Deus se revoltou contra o homem e aquela maldição percorreu durante 7 encarnações depois de Caim. Não faz sentido, gente. Deus está acima da nossa compreensão e nosso conhecimento cognitivo.
que a gente pode entender de Deus é o resultado das suas obras. Não mais que isso. Não é dado a nós, no grau de evolução que nós estamos, compreender Deus na sua plenitude. Mas ele jamais teria o atributo da injustiça. Porque, conforme todo literário espírita, é um atributo de unanimidade por todos que compreendem a doutrina, que é o atributo da bondade e da justiça divina. Pode passar. Conclusões. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Do livro O Céu e o Inferno, capítulo 19. Está claro, não existe anjos e demônios. Existem espíritos mais ou menos evoluídos. Perfeito. Para frente. Mais conclusões. Resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Aquilo que a gente vem dizendo. Você vai encontrar várias escalas e faixas de espíritos. Por uma questão didática e pedagógica, nós determinamos, Kardec fez isso, uma metodologia de entender em 3 faixas: os imperfeitos, os medianos e os puros. Vamos para frente. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. É isso aí. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. Pode passar, filho. Espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocando na base da escala, são de nela graduar-se. Perfeito, pode passar. Mais alguma pergunta, gente? A gente está chegando no final da nossa reflexão. Os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas. Está só reforçando o que foi dito. Pode passar. Pronto, está aí os atributos do demônio, do espírito não evoluído. O orgulho, a vaidade, a presunção, a arrogância, a inveja, o ódio, o rancor, tudo isso pode-se dizer de um endemoniado. Por favor. As igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Vamos lá, pode passar. Pode passar, só corroborando. Pode passar. Pronto. É isso aí. Eu deixo, se permitir ainda, tem 10 minutos para perguntas. Eu posso recorrer aos universitários, né, filho? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Bom, eu quero aproveitar e agradecer à Casa de João e Irmão Francisco pela oportunidade, porque nessa tribuna que a gente vem aqui falar um pouquinho, nós temos a obrigação, quando somos convidados, de pesquisar muito. Mesmo que a gente não transmita, porque não somos dotados de uma grande... eu não sou palestrante. Então a gente procura demonstrar o pouco que aprendeu nesse tempo de pesquisa. E a gente acaba agregando muito mais do que a gente sabia. Isso é muito bom. Quem puder, dos trabalhadores da casa, eu convido a fazer esse exercício, porque é de uma grandeza muito grande. Uma grandeza muito grande. De uma grandeza ímpar. Eu fui convidado uma vez a fazer uma palestra lá no GEP, e o GEP é conhecido como uma casa de pessoas que estudam muito, de arautos do conhecimento espírita. E eu fui meio que intimado. Eu fiz um centro espírita pequenininho, uma palestra sobre o perdão, alguém viu e me levou para o GEP. Eu digo, rapaz, é boca quente. Comecei a ler um bocado de livro, me empolguei, fiz a palestra, aprendi. Eu posso dizer que foi um divisor de águas. Porque quando eu comecei a ler o assunto, e a gente estava na superficialidade, quando a gente aprofunda, a gente aplica na vida prática. A partir dessa palestra desafiadora, tinha 300 pessoas no GEP. Todos aqueles estudiosos, o cara que passa 20 anos dentro do GEP estudando,
Eu digo, cara, eu vou trazer o que eu posso agregar. Foi tão bom como experiência para mim, que me convidaram de novo. Então eu insulto vocês, Fábio, colaborador, que busque um tema, que estude, é muito, muito interessante. E esse momento de interação com vocês, não só pela música, mas essa reflexão do Livro dos Espíritos também é muito engrandecedora para todos nós. Muito obrigado. Jesus nos abençoe, que essa casa cresça através do conhecimento. Que assim seja. Faz a prece final. Bom, então nós só temos a agradecer a espiritualidade superior. Eu pediria que vocês agora abrandassem os seus corações. Quem quiser pode fechar os olhos. Jesus amado, quero inicialmente agradecer pela oportunidade de estar nessa casa. Uma casa simples, mas acolhedora, aonde os bons espíritos desenvolvem a sua habilidade caritativa. Essa casa aqui, no depoimento pessoal, mudou a minha vida sobremaneira. E certamente muda a vida de muitas pessoas que estão aqui, tanto encarnadas como desencarnadas. Bom Jesus, mestre, irmão, nossa querida referência de amor e fraternidade, pedimos a tua proteção, mestre, porque sabemos que uma casa que pratica o bem é sempre assediada pelos maus, é sempre perseguida. Mas nós temos a ajuda dos bons espíritos, que vêm em nosso auxílio com os dons de cura, de evangelização, de doutrinação. Obrigado, Jesus, pela doutrina espírita consoladora, pela possibilidade de refletir sobre o teu evangelho, pela condição que temos de estudar e desenvolver habilidades para a nossa caminhada evolutiva com maior proveito. Cuida dessa casa, Jesus, cuida de todos nós, que estejamos aqui imbuídos da responsabilidade de aprender, de estudar, de desenvolver e de praticar o bem. Que assim seja.